Olá, sejam bem-vindos ao canal Casinha Eranos, o canal oficial da Casa de Caridade e Cultura João 23. Hoje nós vamos dar sequência à apresentação sobre os 12 trabalhos de Hércules. Faremos dessa forma a segunda parte, que abrange os signos de Libra até o signo de Peixes. Sejam muito bem-vindos e vamos lá! O sétimo trabalho de Hércules, relacionado ao sétimo signo, o signo de Libra, tem a ver com moderação e a busca pelo equilíbrio, como o próprio nome do signo diz. O trabalho de Hércules relacionado ao signo de Libra é a captura do javali de Erimanto. Libra é um signo de moderação, de energia equilibradora, e este trabalho representa a busca e a conquista desta notável qualidade, o equilíbrio. É uma qualidade que poderia parecer simples ou banal, mas em verdade é muito difícil de ser alcançada e requer elevada sabedoria. Hércules recebeu a tarefa de capturar o feroz animal. No caminho para a montanha, nosso herói encontrou seu amigo Folo, um centauro, que é metade homem e metade cavalo. Hércules esqueceu-se da tarefa e os dois ficaram a conversar e a beber. Em meio à bebedeira, iniciou-se uma briga com outros centauros, e Hércules acabou acidentalmente matando seu amigo. Com a tragédia, o herói recordou-se de sua tarefa e retornou então a ela. Ele perseguiu o javali montanha acima, de modo que a fera fugisse sempre para mais e mais alto. No topo, o javali não tinha mais muito espaço para se esquivar. Então, Hércules parou, ponderou, meditou, construiu uma armadilha e logo capturou o animal. Hércules conduziu o javali montanha abaixo, segurando as suas patas traseiras e empurrando-a como um carrinho de mão. No caminho, todos se alegravam e riam com a cena inusitada. O que podemos refletir desse trabalho? O nosso herói, então, distraiu-se, o que é comum enquanto nós estamos trilhando o caminho espiritual. Ele distraiu-se com seu amigo e deixou de priorizar a sua tarefa em prol dos momentos de diversão e de descontração com seu amigo. É importante lembrar que nesse trabalho, o vinho que estava sendo bebido pelos centauros não poderia ser bebido quando nem todos estivessem presentes. Assim, seu amigo Folo quebrou essa regra e o nosso herói quebrou-a junto. Eles beberam de um líquido ou de um vinho ou da água que deveria ser de todos eles, não poderia ser bebida individualmente, o que representa a sacralidade da energia espiritual, que deve ser sempre compartilhada e não utilizada em benefício próprio. Esse foi o primeiro deslize do nosso herói. Mas, como todos nós, ele se arrependeu quando percebeu o que havia acontecido e se colocou de volta ao serviço, à sua tarefa. Então, a partir da prática da moderação, deixando de ir para os pares de opostos e buscando um ponto central de síntese e equilíbrio, o nosso herói capturou a fera, o javali, a natureza animal ou ainda material que nós seres humanos temos. E ao fazer uma armadilha, ele utilizou-se do seu intelecto, que já vinha sendo desenvolvido ao longo da sua vida e também dos trabalhos iniciais, e conseguiu, usando a inteligência, capturar o animal. Assim, ele pôde descer a montanha, ou seja, voltar-se para a vida material com a fera na frente. Se a gente lembrar, o javali é um animal que é bem forte na frente e as suas patas são mais finas. Então ele representa também a nossa personalidade, que deve guiar. É ela que vai enfrentar o mundo, mas quem está no comando é o eu superior, representado nesse trabalho por Hércules. Assim, se a gente puder sintetizar esse trabalho do signo de Libra, é a busca pela moderação e então incorporar o aspecto material, mas sob o controle, sob a direção do aspecto espiritual, utilizando-se
da nossa mente com assertividade. Nosso herói, então, está pronto para mais uma tarefa muito importante, mais um trabalho extremamente emblemático na vida do nosso herói. Lembrando que eu havia dito na nossa primeira apresentação que o trabalho de Hércules pode ser resumido ou sintetizado no trabalho de Escorpião, porque representa o discipulado probatório. Vamos lá, então, descobrir quais são as tarefas e o aprendizado do nosso herói. O trabalho de Escorpião se relaciona com dois temas principais: humildade e iluminação, e tem a ver com a destruição da Hidra de Lerna. Escorpião é um signo de lutas e conflitos, de profundidade e de intensidade. Esse trabalho representa a busca de uma atitude mais esclarecida e abrangente a respeito dos desafios e dos embates da vida, lidando com as causas ocultas e não apenas com os efeitos. A Hidra era uma serpente de 9 cabeças. Quando atacada, ela se fortalecia a cada novo golpe, em vez de se enfraquecer. E se uma cabeça era cortada, 2 outras cresciam em seu lugar. Esse monstro fez a sua morada no pântano de Lerna, provocando doenças e mortes em toda a sua volta. A tarefa de Hércules era eliminar a causa da contaminação, da destruição e assim libertar o povo daquele local. Em meio a uma atmosfera nebulosa do pântano, Hércules procurou em vão pela Hidra. Finalmente, encontrou a sua toca, novamente uma caverna profundamente escura. Então, ele atirou flechas flamejantes no interior do covil. A Hidra saiu furiosa atacando o herói, como já havia acontecido com o leão lá em Nemeia. E Hércules combateu-a bravamente, até perceber que nada adiantava ao lutar com ela. Ele então se ajoelhou e agarrou-a, erguendo-a bem alto, acima daquela atmosfera nebulosa. Ao colocá-la exposta ao ar puro e à luz, a Hidra não pôde viver, e suas cabeças tombaram-se mortas. O que a gente pode aprender com esse trabalho do signo de Escorpião? A Hidra, esse monstro fétido, tinha 9 cabeças, lembram-se? Cada uma dos trios de cabeças, ou seja, 3 vezes 3, representava desafios do aspecto físico, do aspecto emocional de desejos e do aspecto intelectual. O nosso herói, então, tinha que integrar esses 3 corpos, físico, emocional e mental, em um todo mais coerente. Novamente, pequenas etapas de graduação e integração que vão sendo realizadas ao longo dos seus 12 trabalhos. Quando o nosso herói, então, se ajoelha ao demonstrar humildade, ao reconhecer que aquele monstro terrível existia e existe dentro de cada um de nós, e então se elevar, né? Como diz o trabalho, humildade e iluminação. Quando a gente reconhece humildemente o nosso aspecto sombra, é então que a gente pode ser responsável por ele e reorientá-lo. Foi o que o nosso herói fez. Ele se abaixou e elevou a Hidra, ou seja, ele elevou a natureza física, emocional e mental para além do seu ambiente, para que pudesse ser exposta à luz e ao ar puro, que são características da nossa própria alma. Ao submeter a natureza emocional, mental e física à luz da alma e então integrá-la, ele venceu mais uma grande prova e pôde então dar continuidade ao seu trabalho. Nosso herói então se dirige ao próximo signo, ao 9º signo, o signo de Sagitário, que tem a ver com o desenvolvimento do correto pensar e do correto falar. O trabalho de Hércules associado ao signo de Sagitário era espantar os pássaros do lago Stínfale. Sagitário é um signo de elevado idealismo, profunda reflexão e busca por sabedoria. Esse trabalho representa o correto uso do pensar e do falar, para expressar cada vez mais
a realidade da alma. A região do lago Stymphali estava recoberta de pássaros ferozes em imensa quantidade, que devastavam a vegetação da região e contaminavam o lago. Quando levantavam voo, era impossível ver com clareza o céu e o sol. Hércules tinha a tarefa de restabelecer a ordem neste local. Nosso herói tentou matar os pássaros um a um, colocando armadilhas e atirando flechas, algo que já havia dado certo anteriormente. Lembram-se da armadilha com o javali e das flechas, tanto para atrair o leão para fora como a hidra. Porém, esse era um outro trabalho, onde aqueles recursos que já haviam se desenvolvido não bastavam. Era importante que novas habilidades pudessem ser evocadas da alma do nosso herói, do seu aspecto espiritual. Assim, o nosso herói fez uma pausa, ponderou sobre a questão e uma ideia lhe veio à mente. Ele pegou os 2 símbolos de ouro que recebera de Minerva e tocou-os profundamente. Afugentados pelo tremendo som, os pássaros logo demandaram e a paz voltou à região. O signo de Sagitário, representando também a mente, é um signo do elemento fogo e já demonstra no indivíduo um certo desenvolvimento, uma certa habilidade de pensar criticamente. Porém, quando o pensamento se torna excessivo, quando a busca por informações, por conhecimento, pela construção de ideias e ideais se torna estritamente material e se abandona a fonte de toda luz e sabedoria, que é o eu superior, esses pássaros representam a nuvem, ou seja, o bloqueio entre a mente concreta e a mente abstrata, que é causado pelo excessivo pensar. Dessa forma, nosso herói precisou unir os símbolos. Esses 2 símbolos representam as 2 portas de entrada da alma aqui no plano material. O chakra da coroa, ou chamado de coronário, e o chakra do coração, ou cardíaco. Quando esses 2 símbolos, representando esses 2 chakras, se unem, a mente e o coração, então a alma pode habitar novamente a personalidade. E assim, o excesso de pensamento pode ser dissolvido na busca pela luz clara da alma. E o nosso herói, então, conclui mais um trabalho e está habilitado para o 10º passo, para o 10º trabalho, que também é um trabalho culminante, a subida da montanha da cabra. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Capricórnio tem o nome de poder servir. O trabalho de Hércules relacionado a este signo era de enfrentar Cérbero, um cão de guarda dos mundos subterrâneos. Capricórnio é um signo de disciplina, superação, realização. Esse trabalho representa o auge do desenvolvimento humano e uma grande conquista espiritual, talvez a mais importante de todas, a conquista do poder de servir. Cérbero era um terrível monstro de 3 cabeças e uma serpente que tinha no rabo. Ele guardava o mundo subterrâneo, para onde iam as almas dos mortos, e não deixava que ninguém saísse de lá, aprisionando a todos. A tarefa de Hércules era capturar Cérbero e trazê-lo até a superfície. Quando Hércules penetrou no mundo subterrâneo, encontrou o herói Teseu vivo, mas acorrentado ali. Ele libertou seu amigo e então foi ver Plutão, o senhor da morte e do mundo subterrâneo. Plutão concordou em deixar o nosso herói levar Cérbero, desde que enfrentasse a fera sem as armas. Hércules fez isso e agarrou a cabeça central de Cérbero, sufocando-a. Assim, ele controlou o monstro e pôde conduzi-lo à superfície, à luz do dia, libertando todas aquelas almas, de modo que cada uma pudesse percorrer o caminho com os seus próprios pés. Aqui,
vemos alguns símbolos muito interessantes e algumas técnicas enfrentadas e utilizadas anteriormente pelo nosso herói. Ele precisava enfrentar o Cérbero sem armas, assim como ele fez com o leão. E assim como ele fez com o leão, ele asfixiou, ou seja, deixou sem ar a cabeça mais importante. Essas 3 cabeças representam os 3 veículos da personalidade. Novamente, também já vimos visto anteriormente com as cabeças da Hidra em Escorpião. Uma das cabeças é a natureza física, a natureza emocional e a natureza mental. Quem é a cabeça mais importante é a cabeça mental, pois ela é que controla as outras 2, especialmente nesse ponto do caminho, onde nós já havíamos visto a força da mente no trabalho anterior em Sagitário. Assim, ao asfixiar, ou seja, ao controlar a mente, fazendo com que a mente renuncie à natureza espiritual, e é importante lembrar que isso é possível apenas nesse ponto do caminho, onde o nosso herói já deu muitos passos, é então possível libertar o Cérbero, né? Poder trazê-lo à superfície, à luz do dia. E algo muito importante relacionado ao signo de Capricórnio, o seu mantra espiritual diz assim: perdido na luz estou, então a ela eu dou as costas. O que isso quer dizer? É que a integração foi feita totalmente da personalidade com a alma, que é isso que acontece, né? A mente é sufocada e então pode ocorrer a integração total entre alma e personalidade, sem o domínio da personalidade, agora com o domínio amplo e total da alma, e a ela eu dou as costas, ou seja, eu posso iluminar o caminho de todos os buscadores, que é o que ele fez aqui, ao libertar todos aqueles aprisionados nos mundos subterrâneos. Então, Capricórnio tem a ver com o ápice da jornada humana, com a subida da montanha, mas quando você chega lá, você deve iluminar o caminho daqueles peregrinos que estão subindo a montanha. E a partir da sua experiência, é possível, então, ressignificar a experiência daqueles que estão vindo atrás de nós. Esse é um trabalho muito nobre e o nosso herói o executou com perfeição. Desta forma, a gente vai para os 2 últimos signos, para os 2 últimos trabalhos que já têm uma natureza mais transpessoal, que já não tem muito mais a ver com as batalhas, com as lutas da vida de personalidade, e já tem um olhar mais para o serviço e para a salvação consecutivamente. Vamos lá. O 11º trabalho, o 11º signo, tem a ver com Aquário, que é o fluxo de vida e de amor. O trabalho de Hércules relacionado ao signo de Aquário é a limpeza dos estábulos do rei Augias. Aquário é um signo de circulação e distribuição de ideias e energias. Esse trabalho representa o serviço de restaurar o fluxo natural da vida e do amor à humanidade. O rei Augias possuía um vasto rebanho, mas nunca cuidava da limpeza dos seus estábulos. Os dejetos se acumularam por muitos e muitos anos, de modo que o fedor e a pestilência contaminavam todo o reino. A tarefa de Hércules era limpar toda essa sujeira. Quando chegou ao reino, Hércules se sentou entre os 2 rios que passavam por ali e meditou sobre o problema. Uma ideia lhe veio à mente. Ele então derrubou as paredes que cercavam os estábulos. Depois desviou o curso dos 2 rios para que as suas águas passassem através das estrebarias. Assim, a necessária limpeza aconteceu naturalmente. O que será que a gente pode refletir desse trabalho? Vamos lá, desde o começo então. O nosso herói parou e meditou quando ele viu o problema. Isso se foi possível porque todo o trabalho anterior proporcionou o cultivo da consciência intuitiva. Lembram? Lá no signo de Câncer, na nossa primeira apresentação, depois cada passo gradual da sua jornada foi fortalecendo
essa conexão. Então o nosso herói chegou num ponto do caminho em que ele parou, meditou e uma ideia lhe veio à mente. E essa ideia foi derrubar todas as barreiras. A gente sabe que signo de Aquário é um signo ligado à coletividade, é um signo de circulação, de fluxo. Aquário é o signo oposto e complementar a Leão. Leão tem a ver com o coração, mas Aquário é que tem a ver com o sistema circulatório. A partir de um ponto central, Aquário distribui toda a beleza da vida, o amor e a luz para toda a nossa irmã humanidade. Foi isso que o nosso herói fez ao quebrar todas as barreiras, dissolvendo a separatividade. E ao unir os dois rios, que representam os dois fluxos da vida, algo semelhante ao que a gente viu em Sagitário, quando o nosso herói bateu os símbolos, ligando a mente e o coração. Aqui é a mesma coisa. Os dois fluxos da vida, da mente e do coração, puderam ser redirecionados para, então, limpar, fluir, promover o fluxo da vida e do amor para toda a humanidade. E dessa forma, todo esse dejeto, a gente pode pensar que são os pensamentos, as emoções, todo o erro que a humanidade construiu ao longo desse tempo todo, pode ser sim refeito, regenerado, ressignificado quando a gente acessa verdadeiramente o nosso eu superior, não como algo mágico, mas sim como uma consequência do nosso desenvolvimento. Assim, o signo de Aquário tem a ver também com desapego, com a construção de uma nova jornada, de uma nova etapa. E saindo do servidor, a gente agora vai para o Salvador, para o último signo do zodíaco, o último trabalho do nosso herói. E aí, naturalmente, ele vai ter alguns elementos também já vistos anteriormente. Vamos lá. Hércules em peixes, mente e coração. O trabalho de Hércules ligado ao signo de peixes é libertar o gado vermelho de Gerião. Peixes é um signo de sensibilidade, de busca por redenção. Esse trabalho representa o vasto serviço de reorientar as emoções e desejos da humanidade em direção aos verdadeiros valores espirituais. Percebam que uma coisa é construída a partir da outra. Anteriormente, foi possível fazer a limpeza da humanidade, representada pelos estábulos. Agora é possível fazer a redenção. Não seria possível fazer esse trabalho antes do trabalho anterior. É importante a gente observar os ciclos, a importância de cada degrau no nosso desenvolvimento. Gerião era um gigante com 3 corpos unidos e, portanto, com 3 cabeças. A gente já viu esse símbolo antes, né? Na ilha Ereteia, ele mantinha indevidamente um gado vermelho, guardado pelo pastor Euritião, e o cão de 2 cabeças, Ortro. Já vimos também esses símbolos, hein? A tarefa de Hércules era resgatar todo o rebanho, não mais apenas um touro, como vimos no signo de Touro. Para chegar até a ilha, Hércules invocou a ajuda de Hélio, do Sol, e recebeu dele um enorme cálice dourado. Assim, o herói pôde atravessar o mar, navegando dentro do cálice. Na ilha, o pastor e o cão logo vieram atacá-lo. Ele sufocou as 2 cabeças do cão Otro, e então Euritião implorou-lhe misericórdia, e o herói poupou a sua vida. Gerião chegou para a batalha, e Hércules disparou uma flecha certeira que atravessou de uma vez as suas 3 cabeças. Por fim, Hércules colocou todo o gado dentro do cálice e navegou de volta ao continente. E a gente pode ver aqui, né, como eu disse, alguns símbolos, algumas partes de outros trabalhos que nós vimos anteriormente. Vamos lá, tentar sintetizar tudo isso. Bom, tinha um gigante, Gerião, com 3 corpos agora unidos. Também tem a ver com a integração da personalidade e, naturalmente, com 3 cabeças. Ele tinha um guardião, que era o pastor Euritião, também representando a mente, e um cão de 2 cabeças, representando a nossa natureza emocional e sensorial ou física.
esse gigante, né, o Gerião, ele representa não apenas uma personalidade integrada, mas a personalidade de toda a humanidade. E a tarefa do nosso herói, então, era resgatar esse gado, que representa a humanidade, dentro de um cálice dourado, dado a ele por Hélio. Hélio é um dos nomes do nosso Sol. Quando a gente diz heliocentrismo, a gente está dizendo o Sol no centro. E um cálice dourado é uma representação do nosso próprio chakra cardíaco, ou também um dos símbolos do Santo Graal. O chakra cardíaco é o nosso chakra que tem a ver com unificação, com unidade, com integração para promover a síntese. Dessa forma, o nosso herói coloca todo o gado, ou seja, toda a humanidade, dentro do cálice. Atravessa o mar e leva a humanidade do continente para a ilha, da separatividade para o todo, para a coletividade. Dessa forma, Peixes é um signo de salvação. A nossa era anterior, e aqui estamos agora ainda no finalzinho, a era de Peixes foi marcada pela vinda de um grande avatar, do Cristo, na forma do Senhor Jesus, que representava justamente essa salvação. Então, o signo de Peixes nos traz essa lembrança de unidade, de integração, da importância de ressignificarmos a nossa vida para o todo, para toda a humanidade. Dessa forma, assim, o nosso herói conclui os 12 trabalhos. Muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque toda semana a gente vem trazendo novos conteúdos para que possam contribuir para o seu desenvolvimento espiritual. Muito obrigado.